Pai Celestial, abençoa-nos enquanto nos preparamos para ver este vídeo. Capacita-nos a recebê-lo com mente aberta e coração receptivo. Que ele seja uma fonte de esclarecimento e direção, guiando-nos nas decisões que tomamos. Capacita-nos a assimilar os ensinamentos com sabedoria e a viver de acordo com os valores que ele transmite. Que esta mensagem nos fortaleça espiritualmente e nos ajude a ser luz para os outros. Amém. Meu coração, meio flor, meio de aço. É verdade. Todos nós temos dentro do peito um coração meio forte e meio fraco. Não é assim? Em todo o coração humano, as duas realidades estão reconciliadas, a fraqueza e a possibilidade. Agora, tudo depende, essa fraqueza e essa força, depende da parte que nós alimentamos. A música pede, é uma proposta de fazer sempre a opção por aquilo que ilumina. Isto é, fortalecer a parte forte do coração para que esta parte resgate sempre a fragilidade e não permita que ela seja motivo de queda, motivo de condenação. Sabe, minha gente, eu interpreto sempre a opção por Jesus como sendo uma opção por aquilo que é nobre. Como se você tivesse a oportunidade de escolher os sonhos que você vai sonhar para a sua vida. Tem gente que sonha sonhos nobres, outros nem tanto. Tudo depende das escolhas que vai fazendo ao longo da vida, tudo depende do que vai aprendendo como valor, do que vai incorporando na própria vida. Eu não tenho dúvida que a opção por Jesus, ela nos coloca na perspectiva de sonhar alto. E eu não falo de sonhos que nos coloquem com vaidade, de realização disso, realização não. Eu estou falando de uma realização interior que ultrapassa o sentido dessa exterioridade que as pessoas podem ver em nós. Porque você de repente poderia interpretar sonhar alto como ser um homem famoso, uma mulher grandiosa, cheia de posses, ter muito dinheiro, vaidade. Não. Estou falando daquela satisfação de ser quem você é. Sonhar alto para ter no coração sentimentos nobres. Ser uma pessoa sensível às necessidades do mundo, ser uma pessoa que agrega à sociedade em que está vivendo. É tão bonito a gente encontrar pelo Brasil afora gente que faz a diferença. É disso que eu estou falando. De vez em quando a vida nos coloca nos subterrâneos. Você já observou que existem sentimentos que nos empurram para baixo? Você já pôde observar que às vezes o seu coração é tomado por algumas mesquinharias humanas que te jogam para baixo? Eu sinto muito isso toda vez quando eu estou arrependido. É interessante isso. O processo do arrependimento no meu coração, ele me faz perceber isso. O quanto que a minha atitude me levou para baixo. E por isso eu me sinto tão arrependido. Porque eu sou um homem cheio de defeitos. Mas eu não gosto de perder isso de vista. Eu quero buscar as coisas do alto. Eu quero ser amigo das coisas de Deus. Eu quero ser um parceiro daquilo que dá certo, daquilo que eleva, daquilo que constrói. Se eu não posso fazer bem, se eu não vivo para fazer o bem, o que vai me restar? Ou eu serei um neutro, ou eu serei alguém que faz o mal. E eu não sei se existe realização humana nessas duas situações. Ficar neutro, não alterar nem diminuir, ou viver para fazer parceria com aquilo que é a cultura do subterrâneo, daquilo que é escuro, daquilo que joga para baixo, daquilo que danifica, daquilo que infelicita. Não. Não creio que a gente precise desperdiçar a nossa vida fazendo parceria com aquilo que nos empurra para baixo. Como é que a gente faz parceria com essas coisas? Quando a gente permite que o nosso coração se transforme num território para o desenvolvimento disso. Eu me recordo que quando eu estava na escola, lá no primeiro ano de primário, primeiro ano primário do ensino fundamental, a nossa professora nos ensinou a plantar feijões. E a gente plantava o feijão no algodão, não era?
Você deve ter passado por essa experiência também, né? A gente tinha um pirezinho que a gente levava de casa. A professora Cidinha Zazu está aqui, rindo, lembrando disso. Deve ter feito muito isso com os alunos. A gente colocava naquele pires um algodão, a gente molhava aquele algodão e escondia no algodão uma semente, um feijão, que já é a semente, né? E os nossos olhos curiosos, todos os dias, ficavam observando. Nós tínhamos um momento da nossa aula, que a dona Rosângela nos levava para ver a situação do feijão. Nos primeiros dias nada acontecia. No primeiro dia, no segundo, nada acontecia. Mas de repente surge do meio do algodãozinho, e a gente tinha a missão de manter aquele algodão sempre úmido. De repente surge um raminho verde. E aí nós vimos todo o processo do crescimento do feijão no meio daquele algodão embebido, umedecido. Sabe o que eu acho interessante? Nessas lições pequenas que a vida nos deu através das escolas, nessas lições pequenas que os nossos olhos puderam presenciar porque alguém um dia teve a sensibilidade de nos mostrar o processo da vida, a gente descobre que tudo que a gente quiser que cresça, a gente tem que plantar e cultivar. Não bastava jogar o feijão no algodão. Era preciso ter o cuidado diário de molhar, de permitir que ele tivesse uma umidade para que aquela semente pudesse frutificar. É assim, minha gente. A vida espiritual é como plantar o feijãozinho no algodão. O feijão, ele nos lembra proteína, força, vitalidade, né? Você deve ter escutado muito da sua mãe, né? Se não comer arroz com feijão, vai ficar magrelo o resto da vida. E a gente tinha um medo de ficar magrelo, né? A gente tinha um pavor de ficar magrelinho, não era? Ou não? Você tinha medo de ficar magrelo? Eu tinha horror, porque minha mãe falava, quem não come vai ficar magrelo, não vai ter saúde, não vai ter isso, não vai ter aquilo. E ela tinha razão. A gente precisa do alimento para a gente crescer. Mas é interessante perceber que para o alimento nos fazer crescer, ele também tem que crescer. E ele tem o processo dele. Não é? A gente olhava para aquele algodão embebido, via a semente nascer ali do meio, e nós aprendíamos um pouco de como é a vida. Um acontecimento simples. Hoje, neste momento, em muitos lugares do mundo, as sementes estão crescendo. As sementes estão frutificando, elas estão apodrecendo debaixo da terra para dar lugar ao fruto que depois vai chegar à nossa mesa. Por isso que eu tenho um profundo respeito aos agricultores, aos homens e mulheres que cultivam a terra para que nós tenhamos o alimento. Quando ele chega lá na feira para que a gente possa comprar, meu Deus, quantas pessoas precisaram acordar cedo durante meses consecutivos, levantando, tirando a geada, jogando a água antes que o sol possa secar, por causa daquele gelo que fica em cima. Muita gente cuidou para que a vida chegasse até nós. E aí a gente descobre que o nosso processo humano é a mesma coisa. Que se a gente também não tem empenho, se a gente também não tem cultivo, a gente não floresce. E a realização humana depende desse florescimento. O ser humano será mais feliz e mais realizado à medida em que ele crescer para cima, tendo raízes sólidas, como já nos ensina a sabedoria. O mesmo tanto que a raiz cresce para fora, ela cresce para dentro. O mesmo tanto que a planta cresce para cima, ela cresce para dentro. Assim como aquela raiz frágil do feijão ia crescendo pelo algodão afora para que ela pudesse dar sustento. É a mesma coisa conosco, minha gente. Nós precisamos crescer para que a gente possa produzir frutos, para que a gente possa viver com satisfação, para que a gente possa alcançar o alto. Buscar as coisas do alto é, antes de qualquer coisa, antes de ser uma obrigação, é uma satisfação. A mim incomoda muito quando a religião é compreendida, concebida como um processo de obrigações. Não. É na compreensão de que Deus me faz bem, que ao acatar a lei de Deus dentro do meu coração, muito mais que obedecer uma regra, eu estou favorecendo um crescimento interior. Outro dia um amigo meu brincou comigo na academia, né? Ele não é muito religioso.
Mas aí ele foi ver a gravação do meu DVD lá em São Paulo, ficou muito tocado com tudo que aconteceu lá. E aí, essa semana ele me encontrou: e aí, o seu programa está sendo ao vivo? Eu gosto de ver, eu quero ver essa semana. Aí ele voltou e falou assim: eu acho que eu estou ficando meio carola. Aí ele é uma pessoa que eu gosto muito, né? Eu me encontro com ele sempre lá, um garoto muito... Fiz o casamento dele, presidi a celebração do casamento dele. Um amigo especial. Só que a gente nunca fala de religião. Nós falamos da vida. Eu nunca me porto com ele como um padre, né? Ele me encontra na academia e nós somos amigos. Falamos das diversas coisas, eu conto a minha vida, ele conta a dele. Mas naquele momento, quando ele brincou comigo, eu acho que eu estou ficando meio carola, eu percebi que no coração dele, ele estava compreendendo que a religião é uma satisfação. Ele não está obrigado. Mas ao compreender a religião como uma beleza a ser vivida, ele automaticamente interpretou o ser carola, não é? E é verdade, às vezes na nossa vida, nós temos uma dificuldade muito grande de incorporar o valor, porque a gente sempre olha para o valor como uma regra. A regra é importantíssima. A regra norteia. Se não fossem as regras, a sociedade não poderia existir. Nós precisamos das regras de trânsito, nós precisamos das regras escritas nos chãos, nós precisamos das regras escritas nos papéis, aquelas que regularizam as relações humanas, né? Isso pode, isso não pode. Mas o ser humano, ele tem que descobrir o valor, o espírito da regra. E é isso que nos faz crescer, minha gente. Quando nós incorporamos esse valor, quando a gente se identifica assim: eu quero ser um parceiro da vida. Eu quero ser um parceiro daquilo que constrói. Assim como o feijãozinho nasce e cresce, para que os nossos olhos pudessem entender o sentido e o processo do nascer, da vida, a gente também descobre que o nosso coração carece da mesma necessidade. Ir para cima, buscar aquilo que de mais elevado existe no mundo, não por uma obrigação, mas porque você merece. Eu compreendo assim, sabe, o ministério sacerdotal é um ministério que tem que facilitar a entrada das pessoas na residência de Deus. É como se eu fosse um porteiro, não para inibir a entrada, não, para facilitar. Um porteiro que dá boas-vindas, né? Porque às vezes tem aquele porteiro que não deixa a gente entrar. No nosso caso, não. O padre, a irmã religiosa, todo mundo que de alguma maneira evangeliza, a nossa missão é abrir as portas da casa de Deus e convidar que você entre. Você será sempre muito bem-vindo. Deus tem muito a lhe oferecer. Quando Deus realmente fizer parte da sua vida, da sua estrutura humana, você pode ter certeza que você vai crescer muito como pessoa. Tenho vivido, padre, este problema no meu namoro. Sinto que meu namorado não é capaz de respeitar quem eu sou. Ele acaba vivendo comigo e eu aceitando inúmeras projeções. Tenho medo, padre, pois o nosso casamento está se aproximando e tenho certeza que ele não se casará com quem eu de fato sou, mas com quem ele imagina o tempo todo. Como fazer? Difícil, né? Você estabelecer um relacionamento onde você sente que o outro não ama quem você é, mas ele ama aquela pessoa que ele imagina você ser. Primeiro que isso é um crime terrível, que nós permitimos que aconteça. Porque é impressionante como eu encontro pelo caminho pessoas vivendo esses acorrentamentos afetivos, que num primeiro momento parece amor, que num primeiro momento parece respeito, parece solidariedade, parece carinho, mas depois aquilo vai se transformando num verdadeiro desastre na vida de quem experimenta. Então, às vezes, nós permitimos que o outro se depare, vá dando as regras de um jeito dentro do relacionamento, que a gente vai aceitando essa ilusão. Porque num primeiro momento, quando a gente se encontra, a gente não sabe quem o outro é. A gente imagina muita coisa, não é assim? À medida em que nós vamos convivendo, a gente deixa de imaginar e começa a encontrar a realidade.
É depois que você encontrou a realidade, quando você desfez o pacote da ilusão, é que você tem condições de dizer que você ama, se você ama ou não. Até então, a ilusão não nos permite o amor. A ilusão pode até nos permitir a paixão, que é diferente. Por isso que quando uma pessoa está apaixonada, ela é uma pessoa até perigosa. Ela pode cometer burradas por causa dessa paixão que sente. Ela pode agir de maneira irracional. Quem aqui já ficou apaixonado e sabe disso? Já? A gente não perde o equilíbrio emocional? A gente olha para o outro e fica imaginando uma série de coisas. Nossa, como essa pessoa é maravilhosa. Nossa, era tudo o que eu precisava. Era tudo o que eu queria. Às vezes a pessoa tem tanta ânsia de ser feliz que o primeiro que ela encontra, ela acha que ele é o príncipe encantado da vida dela, por causa das ansiedades que tem. Mas pelo amor de Deus, o outro não tem a obrigação de carregar as nossas ilusões, as nossas neuroses. Então, quando nós nos encontramos, nós temos ilusões que por responsabilidade nós precisamos fazer cair por terra aos poucos. Olha, você acha que eu sou assim, mas não sou não, viu? Somos nós que precisamos pontuar para o outro. Porque se eu fico aceitando a ilusão que o outro tem de mim, eu corroboro, eu dou a ele ainda elementos mais sólidos para poder sustentar essa pseudo-percepção. E às vezes a gente faz isso porque a gente não quer decepcionar o outro. Isso é uma bobagem. Às vezes nós perdemos uma vida inteira com medo de decepcionar o outro, mas decepcionando a nós mesmos. É um prejuízo afetivo terrível. Isso é falta de amor próprio, né? A gente falava isso aqui antes, que quando Deus nos ama, Ele nos ensina a amar quem somos. É isso. A partir do momento que a gente se ama, a gente não vai permitir que o outro venha querer nos fazer um fantoche. O amor não pode ser isso. E às vezes na relação a dois, nós descobrimos que o outro está sendo escravizado porque ele não teve coragem de quebrar a ilusão que o outro tinha dele. Como é que nós podemos estabelecer relações sequestrantes? Como é que nós podemos viver o papel de vítima ou então até mesmo o papel de sequestrador? Toda vez que nós alimentamos uma ilusão ou permitimos que o outro alimente uma ilusão a nosso respeito, nós estamos estabelecendo as paredes desse cativeiro. Então, minha filha, se você está vivendo uma experiência de namoro, onde o seu futuro esposo está namorando muito mais com uma ilusão do que com uma realidade, é responsabilidade sua quebrar esse cristal agora, enquanto é tempo. Porque às vezes o outro vai até se apaixonar por você de verdade, vai até ser capaz de amar quem você é, mas você terá que tirar primeiro os panos da ilusão. Nós não temos o direito de fazer isso com a gente. Olha, eu vou permitir que você ame aquilo que você imaginou. Então eu vou ficar representando no tempo que eu puder esse papel que você acha que eu devo viver. Ou então eu vou interpretar esse personagem por quem você se apaixonou. Eu vou representar esse personagem de quem você gosta. Só para eu ter um pouquinho o prazer de ser gostado por você. Mas isso não alimenta, isso é muito raso. Uma amizade, por exemplo, também pode ser assim, quando nós ditamos ao outro um jeito de ser para que a gente goste dele. Isso é terrível, isso é muito nocivo. E o outro, gente, é impressionante como nos dias de hoje as pessoas já chegam com todas as definições a nosso respeito para poder nos amar. Com todos os condicionamentos para poder nos apresentar. Olha, eu vou amar você se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você corresponde isso, se corresponde aquilo. Mas é claro que ela não diz isso de maneira tão direta. Ela vai dizendo com um sorriso: nossa, que bom que você fez isso por mim, como você é especial. Aí você, então é assim que tem de ser. Aí você começa a reproduzir um papel. Porque carentes todos nós somos. Todos nós temos carências. Todos nós temos necessidade de sermos amados. Agora, cuidado, porque às vezes, por causa dessa necessidade de ser amada, por causa dessa necessidade de sermos amados, nós assassinamos a nossa verdadeira identidade.
E o que sobra no final? Aquele amargo, sabe? Não fui quem eu deveria ter sido, não fui amado como poderia ter sido amado. Por quê? Porque eu perdi tempo com os fantoches. Eu não me assumi. Eu não fui quem eu deveria ter sido desde o início. Eu permiti que a ilusão dele permanecesse. Então, por ter uma ilusão a meu respeito, e eu dando alimento a essa ilusão, eu cometi um crime contra mim. Eu tenho uma máxima que o outro nos trata da maneira como nós autorizamos. A violência doméstica começa assim, é com um grito. O marido grita uma vez, a mulher aceita o grito. Ele grita 2 vezes, ela aceita o grito. Até o momento em que esse grito vira tapa, vira agressão, vira palavra cruel. Porque ela nunca chamou a polícia para dar um jeito nele, agora ela já não sabe mais o que fazer. Só que às vezes as agressões não são físicas. A gente agride o outro com o nosso sorriso, cerceando a liberdade dele, colocando cercas, cadeados nas mãos, não nas mãos aqui. A metáfora, é metáfora. A gente coloca cadeado nos sonhos da pessoa. A gente impede essa pessoa de ir além, por causa dos condicionamentos que nós vamos fazendo. Ah, padre, mas como é que eu sei que se eu estou dentro de um cativeiro ou não? É só você perceber se aí, no mais íntimo da sua verdade, você se sente de verdade amada por alguém. Esse homem com quem você se casou, ele é seu marido ou ele é seu sequestrador? Essa mulher com quem você se casou, é sua esposa ou é sua sequestradora? Ela nutre a sua liberdade ou ela lhe priva de ser quem você é? Essas amizades que a gente tem, nesses relacionamentos que nós estamos estabelecendo, nós somos livres para ser quem somos ou nós temos que ficar representando papéis o tempo todo para sermos aceitos? Ah, padre, mas se a gente for verdadeiro, a gente fica sozinho. Eu não acredito não. Porque às vezes é melhor você ter 2, 3 de qualidade do que ter 5.000 na hipocrisia e na superficialidade. Amigo de verdade, minha gente, um amigo de verdade, se você tem um, já lhe basta. Porque a gente tem muitos conhecidos. A gente tem muitas pessoas, claro, temos pessoas amigas. Eu estou falando, é daquela amizade onde você divide quem você é, sem medo. É aquele amigo que alivia os fardos da gente pelo simples fato de estar ao lado. É aquele que não nos imagina, sabe? É bom demais quando você está ao lado de uma pessoa que não te imaginou, que te viu de verdade. Ali não tem sequestro. Ali existe uma pertença, um vínculo saudável, sadio. E aí a gente se sente à vontade. Isso é amor. O amor, ele nos oportuniza a oportunidade de sermos livres. Nos oportuniza termos condições de lidar o tempo todo com quem nós somos de verdade, com a nossa realidade. Não vai permitir a ilusão. Tanto é que onde existe amor não pode haver ilusão, onde existe ilusão não pode haver amor. O amor é porque o véu da ilusão já caiu por terra. Se existe amor é porque existe muita realidade. É o oposto da ilusão. A ilusão, volto a dizer, até comporta a paixão. Não tem problema, está apaixonada porque tem uma ilusão. Agora, depois que essa ilusão cai por terra, fica a realidade. E o que pode dizer se ama ou não é a ilusão que a gente tem um do outro, é a realidade que se estabelece. Aí sim um casamento pode durar muitos anos, uma relação de mãe e filha pode ficar muitos anos, aquele vínculo será eterno. Por quê? Porque ali só existe realidade. A gente não tem mais tempo para ter ilusão com o outro não é verdade? Você que está casado há 50 anos, dá tempo de alimentar a ilusão de novo? Não, é a pura realidade. E é isso que faz a gente ficar. É o amor que a gente construiu, é o respeito. E não é amor romântico não, é amor responsável. É esse amor que me faz dizer, olha, eu sei todos os seus defeitos, mas eu quero que você continue aqui do meu lado, porque minha vida fica muito ruim quando você vai embora. Isso sim é bonito demais. Então é isso que você precisa fazer, minha filha. Você precisa ter um cuidado para que o seu namoro seja um verdadeiro ensaio do casamento. Porque o namoro é isso. Namoro existe para terminar.
Viu? O namoro é um tempo que pode ser encerrado, igual a minha produtora está querendo que eu encerre o programa. O namoro é um tempo que pode terminar, não tem problema. Pode acabar o namoro um dia antes do casamento, que não é nenhum problema. O problema é a gente terminar um casamento quando já existem filhos, quando já existem vínculos pelos quais você se responsabilizou, é você quebrar a estrutura de um lar, é você quebrar. Por isso que eu estou te falando. Para evitar esse desastre maior, permita o desastre menor, que é o término do namoro. A não ser que você tenha condições de fazer cair por terra a ilusão e o seu namorado descobrir que a sua realidade é muito melhor do que aquilo que ele tinha imaginado. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento.